Olá, bem-vindo ao canal Confissões de Crente. Meu nome é Maura Brandão, eu sou bióloga, doutora em ciências e esse aqui é um canal onde eu gosto de falar das coisas que me chamam a atenção, falar de ciências, das coisas que eu tenho descoberto no estudo da Bíblia. Aqui tem também os estudos diários que eu faço da lição da Escola Sabatina. Então, se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? O botãozinho vermelho tá aqui, não esquece de dar o joinha. Se você chegou aqui pelos vídeos sugeridos, não esquece de ver os outros vídeos que estão aqui no canal. E se você já é de casa, não se esqueça de deixar o comentário, de deixar um joinha, que isso é bem legal, ajudando o engajamento. Tá bom, pessoal? O assunto que eu trouxe foi uma notícia bem interessante que saiu essa semana. E a gente vai vendo, né, essas pitadas aí, dessas, não descobertas talvez, né, mas insights que os cientistas vão tendo quando vão estudando a natureza, e a gente consegue ver nessas pequenas doses, né, digitais do nosso Criador. Vamos falar então dos telescópios e das lagostas, né? Algo que é usado lá no espaço para tirar imagens do universo, para os astrônomos poderem estudar as características das galáxias, etc. O que tem a ver com esse animal que vive lá no fundo do mar? Pois bem, saiu uma matéria no site da BBC, não somente na BBC aqui do Brasil, mas também na BBC inglesa. Inclusive, tem aqui a primeira recomendação que eu já vou dar para vocês. Tem um podcast, mas esse infelizmente é para quem sabe, quem entende inglês. Um podcast que chama 30 animais que nos fazem ser mais inteligentes. Deixa eu só conferir aqui para ver se esse é o nome mesmo, é isso mesmo, 30 Animals That Made Us Smarter, 30 animais que nos fazem ser mais inteligentes, é um podcast da BBC que tem muitos episódios com muitos exemplos, né? Cada episódio aí tem 20 minutos de animais que inspiraram tecnologias, tá bom? E a lagosta é uma delas. Então, como que é o esquema? A gente sabe que os telescópios são muito importantes, como eu disse, para estudar o espaço, né? Não só aqueles telescópios que são mandados através de foguetes, né, por meio de foguetes para o espaço, junto com satélites, mas também aqueles telescópios que a gente usa aqui mesmo. Tem gente que tem em casa, o meu namorado, o Vinícius, tem um telescópio em casa. Tem telescópios super complexos aí que são localizados em pontos geográficos específicos, chave, né, do planeta, como por exemplo no deserto do Atacama, que é um lugar que fica centenas de dias, às vezes fica anos sem chover, e por isso tem condições atmosféricas muito propícias para fazer observações. Então lá eles colocam antenas, eles colocaram recentemente um telescópio super poderoso para poder tirar fotos mais legais do espaço, né? Pois bem, a história desse telescópio tem a ver não com esses que ficam aqui na Terra, mas com os que ficam no espaço. Por quê? Os cientistas, eles acabam usando, nesses telescópios que ficam no espaço, estruturas que acabam recebendo essa radiação, e aí através dessa recepção de radiação eles conseguem tirar fotos, eles conseguem tirar informações da quantidade de radiação X, por exemplo, que está chegando, a radiação gama e etc. E aí eles vão trabalhando com esses dados para fazer as análises, certo? Mas o que acontece? Os telescópios mais tradicionais, eles têm, né, aqueles que ainda estão no espaço, eles têm um campo de visão bem limitado, porque eles não conseguem cobrir uma grande faixa eles não têm uma amplitude de visão muito grande. Então, o que acontece? Às vezes, quando ele está se movimentando, ele não consegue pegar eventos que são inesperados, né? Normalmente, eles ficam apontados para uma direção. Então, se de repente acontece algo aqui, eles não conseguem pegar porque o campo de visão dele é limitado nesse sentido. E aí, o que aconteceu?
Na década de 70, deixa eu pegar aqui o nome certinho para fazer jus ao cientista, em 1977, um cientista chamado Roger Angell, na Universidade do Arizona, ele teve uma ideia genial. Ele conhecia ali as lagostas, né? As lagostas, só para fazer um parênteses aqui, elas são crustáceos, são animais bentônicos. O que significa isso? São animais que vivem no fundo do oceano, elas ficam ali embaixo da areia, elas ficam escaneando o fundo do mar para se alimentar, elas ficam também ali esperando o momento delas se acasalarem, então elas vivem por ali. Mas o que acontece? Elas precisam de duas coisas. Primeiro, elas precisam comer, então elas precisam ter um olho bom para elas poderem ver a presa e poderem se alimentar. E elas também precisam desse sentido de visão, além, lógico, das antenas que ela tem, né? Ela tem vários órgãos do sentido aí, mas ela precisa ter esse sentido de visão que é importante para fugir dos predadores, né? Só que o que acontece é que, como as lagostas elas vivem no fundo do mar, normalmente o lugar em que elas estão, a água fica muito turva e nem sempre tem muita luz. Então, as lagostas elas têm olhos muito interessantes e que funcionam de forma diferente do nosso, né? O nosso olho, ele tem várias estruturas ali que funcionam como lentes. E você que já estudou física, você sabe que para formar a imagem na rotina, o raio de luz passa por essas estruturas do nosso olho que funcionam como lente e acontece um fenômeno chamado de refração. O que é refração? Quando a luz ela passa de um meio para o outro, ela acaba mudando de velocidade, né? Então a luz no ar tem uma velocidade x, na água tem uma velocidade y, por exemplo. Quando a luz passa de um meio para o outro, você consegue ver a diferença da imagem formada, por exemplo, quando tem uma colher num copo com água. Você vê que a imagem fica meio torta, distorcida. Por quê? Aconteceu uma refração e, como a gente consegue enxergar aquela luz que chega nos nossos olhos, a gente vê essa diferença através desse fenômeno. E essa estrutura do nosso olho, todos esses componentes complexos que tem aqui, eles acabam também interferindo aí quando recebem a luz e acaba acontecendo o fenômeno de refração. Mas nas lagostas não é isso que acontece. A lagosta, ela tem um olho que é cheio de estruturas em forma cônica, né? São vários quadradinhos assim. E aí o que acontece? Quando a luz bate nessa estrutura, ela não sofre refração. Ela é refletida para a retina e aí ela consegue formar uma visão muito boa. Inclusive, o que acontece é que ela não tem uma superfície reta, né? Ela tem uma superfície curva. Então, o que acontece é que essas estruturas que têm esse formato cúbico, né, meio cônico assim, acabam refletindo a luz e ela acaba tendo uma amplitude do campo de visão muito maior do que o nosso, por exemplo. O campo de visão da lagosta é cerca aí de 180 graus, ela consegue ver tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui. Então é muito importante essa capacidade. O Roger, vendo essa habilidade da lagosta, pensou, por que não imitar a natureza? Por que não construir telescópios que tenham estruturas sensíveis da mesma forma, com esses cubos, né, alinhados assim, e que funcionem com a reflexão. E não só numa superfície plana, mas numa superfície curva. Porque aí, quando o telescópio tem essa superfície curva, ele vai receber a luz de várias direções e o campo de visão dele vai ser ampliado. Assim, ele vai conseguir pegar mais coisas, né? E veja que interessante. Isso foi revolucionário e nos últimos anos a gente tem muitos centros de pesquisa de agências espaciais desenvolvendo telescópios que usam esse mesmo conceito e a mesma forma e estrutura do olho da lagosta. Olha só que interessante, a natureza inspirando tecnologias de humanos e não só inspirando, gente, aperfeiçoando a
a tecnologia que já existe. Tem tem uma área da ciência que é chamada de biomimética. A biomimética, ela é uma área da ciência que se propõe a realmente estudar a natureza e ver o design, como o design da natureza pode inspirar as tecnologias que nós produzimos e também aperfeiçoar essa tecnologia. Um exemplo muito legal é o martim pescador. O martim pescador, ele é um pássaro que inspirou o aperfeiçoamento do design do trem-bala no Japão. Então, o engenheiro que estava ali, responsável por fazer melhorias no trem-bala, acabou tendo um insight quando ele parou para estudar e para analisar o martim pescador. Ele adorava observar aves. E aí, ele decidiu aplicar o mesmo princípio de design aerodinâmico do pássaro no trem. Isso foi revolucionário. A biomimética e a inspiração que a natureza nos dá é um argumento fortíssimo para o design inteligente, né? E é muito interessante a gente pensar e fazer umas reflexões, né, pessoal? Porque, assim, a teoria da evolução diz, e ouvindo o podcast, esse podcast que eu falei, que eu sugeri para vocês no início, ele é muito interessante, recomendo, mas o cara que tá falando ali, ele fala que o olho da lagosta evoluiu ao longo de milhões de anos. E a gente sabe que na evolução só se aceita causas naturais, né? E que ao longo de todo esse tempo a seleção natural foi aperfeiçoando aquelas características que eram vantajosas, que eram preferíveis, e aí acabou formando o olho. O objetivo não era formar o olho, é ao acaso, né? Você não tem um direcionamento. E aí, por acaso, acabou formando um olho que é excelente para a lagosta. Só que a gente vê que existe uma informação e existe um design na natureza que nem nós, humanos, com mentes inteligentes, às vezes conseguimos igualar, e que a gente precisa olhar na natureza, a gente precisa estudar esses exemplos para aperfeiçoar coisas que nós produzimos. A gente já pensou que incrível se nós, que temos mentes inteligentes, temos essa capacidade de aperfeiçoar o que nós produzimos com coisas que já existem na natureza, por que a natureza surgiu naturalmente e o que nós estamos produzindo é fruto de mente inteligente, se muitas vezes o que está na natureza é muito melhor do que aquilo que a gente constrói? Não faz mais sentido a gente entender que os exemplos que nós temos no ambiente, eles também podem ter vindo de uma mente inteligente? É interessante a gente olhar por essa perspectiva e parar para pensar que quando a gente olha a natureza, a gente consegue encontrar evidências de um planejamento, né? Por mais que pessoas neguem a influência sobrenatural, a gente sabe que existe um designer. E a gente vê nessas situações, a gente vê nesses exemplos a informação e a inteligência desse designer, né? E é muito legal nós estudarmos isso. Eu achei essa matéria muito legal, eu escrevi um texto, tá bom? Sobre essa matéria no blog Criacionismo, vai estar aqui na descrição o link, assim como as referências da matéria da BBC que eu citei aqui, e também o link do podcast do Spotify, se você quiser ouvir, eu recomendo altamente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de compartilhar com os amigos, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo. Até!